Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ângelo. Esse vídeo aqui eu estou compartilhando com vocês. Na verdade, foi para ajudar um colega aí que estava tendo uma dúvida a respeito da resolução da análise desse circuito. Então, o circuito é esse aqui. Ó. Ele tem um enunciado aqui que diz o seguinte: ó, no circuito apresentado abaixo acontece a seguinte sequência de eventos. Antes do tempo t igual a 0 segundos, por muito tempo as chaves S1 e S2, né, que são essas chaves aqui, permaneceram abertas e as fontes desligadas. Ou seja, além delas estarem abertas, as fontes estavam desligadas, então entende-se que os componentes aqui, armazenadores de energia, né, no caso aqui o capacitor e o indutor, eles não estavam carregados, né? Como é dito aqui, né? E as fontes estavam desligadas, o capacitor estavam totalmente descarregados. No instante de tempo t igual a 0 segundos, as fontes foram ligadas e as chaves S1 e S2 fecharam. O circuito permaneceu assim por um longo período, ou seja, um dado momento, né, que foi chamado aqui de t igual a 0, as fontes foram ligadas e as chaves foram fechadas simultaneamente, é o que dá a entender aqui. Dessa forma, né, quando isso ocorre, ele diz que o circuito permaneceu nesse período nessa condição há um longo tempo. Isso quer dizer que o circuito, né, ele atingiu seu estado de regime permanente. E aí ele pede o seguinte, ó, para essas condições determine as expressões transitórias da tensão no capacitor, né, e a corrente no indutor. Então o que ele está querendo é a expressão matemática que modela o comportamento, né, transitório da tensão nos terminais do capacitor e o comportamento, né, a expressão matemática que determina aí o comportamento da corrente que passa aqui pelo indutor. Só uma observação, houve um erro na hora de um erro aqui, né, que aqui está como milli H, né, na verdade que é um F. Nas imagens mais para frente eu corrijo isso, tá? Isso foi erro de edição, mas aqui não é Henry não, tá? Aqui é Farad, millifarad e aqui é milli-Henry, ok? Vamos lá. Então, redesenhando aqui o circuito, antes mesmo de se fazer qualquer cálculo, né, ou aplicar qualquer método em análise de circuito, o interessante é, né, redesenhar o circuito, né, ver a condição em que se deseja encontrar ali as respostas, né, o comportamento das grandezas ali envolvidas no determinado componente do circuito, e verificar a possibilidade de simplificar ao máximo a forma desse circuito para facilitar na hora da análise. Então, quando o circuito diz que as chaves S1 e S2 são fechadas, o que se observa aqui é que os resistores, esse resistor aqui de 36 ohms, ele fica em paralelo com esse de 28. Então, antes de eu começar a querer criar aqui aplicação de métodos, né, ou de nó ou de malha, é muito mais complexo eu trabalhar na forma como o circuito está originalmente. É claro que quando não há a possibilidade de fazer isso, não tem como, né? Vai ser trabalhoso mesmo. Mas quando o circuito permite simplificação, o ideal é simplificar ele ao máximo até um momento em que não consiga mais simplificar, e aí começa-se aí fazer o uso dos métodos para extrair as equações necessárias. Então, nesse caso aqui, eu tenho a chave S2 colocando esses dois resistores em paralelo, então eu vou achar o equivalente dele, né? Uma vez que não interfere nos elementos que é o objeto de estudo aqui, né? Que são os elementos que é o capacitor e o indutor, que se deseja aí calcular o comportamento aí dessas grandezas aí envolvendo eles. Então, aqui eu faço a associação, né? Dá esse valor aqui, redesenho o circuito já considerando, né, essa equivalência. Observe que no formato que está aqui ainda cabe aí uma simplificação que vai facilitar o circuito, a análise do circuito. Ao invés de ter um circuito misto aqui, né, eu posso aqui aplicar aquela técnica de tornar, né, uma fonte equivalente de corrente em uma fonte de tensão, né? O que seria isso, né? Isso aqui remete lá ao circuito, né, equivalente Thevenin e Norton, né?
Então eu posso representar aqui essa configuração, em vez de estar aqui da forma como está, né, um resistor em paralelo com uma fonte corrente, eu posso representar por esse mesmo resistor em série como uma fonte de tensão, né? Qualquer dúvida aí de como fazer essa conversão, eu tenho uma playlist no meu canal que eu explico bem sobre isso, mas você pode deixar aí na descrição do vídeo, né, nos comentários, que eu tento ajudar. Então, para se obter essa fonte de tensão que vai estar em série com a resistência, né, que estava em paralelo lá com a fonte corrente, nada mais é do que você aplicar a lei de Ohm, né? Você multiplica aí o valor da fonte de corrente vezes a resistência que está em paralelo a ela, e aí se obtém aí o valor da tensão equivalente, né? Série. Então, a minha equivalência, né, vai ser esse resistor aqui em série com essa fonte de tensão que tem esse valor. Nessa configuração ainda cabe mais uma simplificação, né? Uma vez que eu tenho os elementos todos aqui em série, né, uma única malha, então ao invés de trabalhar com duas fontes, eu posso trabalhar com uma só, né, que é resultante delas. Então veja que se aplicar aqui a lei das malhas, né, essas duas fontes elas vão estar se subtraindo, e você tem que se atentar que prevalece o sentido, né, a polaridade da fonte de maior valor, né, em modo. Então, como se a gente idade vai prevalecer o sentido da fonte de maior tensão aqui, que no caso é essa daqui. Então, chego nesse circuito aqui, que é um circuito RLC série. Então perceba que é muito mais fácil trabalhar, analisar o circuito dessa forma, né, com essa topologia, do que com a forma que estava lá inicialmente, né, que era o circuito original. Aí agora, nessa configuração, nós vamos aí extrair a equação, né, como se deseja calcular a equação, né, que modela o comportamento transitório. Então nós vamos trabalhar aqui com as equações no domínio do tempo, né? Então, mas mesmo nessa condição, a gente aplica aqui a lei das malhas, ok? Aqui é um outro detalhe. Normalmente, quando se define aí o sentido da corrente, sempre se utiliza, né, normalmente as literaturas utilizam, colocar o sentido da corrente saindo do lado positivo da fonte de tensão, né? Então, só que eu poderia ter feito dessa forma, e no final, né, quando eu fosse definir aí a corrente no indutor, eu só teria que inverter o sinal. Mas para facilitar logo os cálculos, não ter que fazer isso ao final, eu já considerei aqui o sentido da corrente no mesmo sentido que foi definido pelo problema. Isso também é uma coisa a se observar. As polaridades definidas pelo problema, né? Então veja que a tensão no capacitor já é uma determinação do problema. Essa seta aqui indica o seguinte, né? A ponta da seta é voltada para o lado de maior potencial. Então indica que o polo positivo, né, é desse lado e aqui é o negativo. Então isso tem que ser respeitado. Da mesma forma que a corrente definida pelo problema, ela vem do sentido da esquerda para a direita do indutor, né? O que difere do sentido que seria o convencional, né? Saindo do polo positivo da fonte. Mas isso não interfere. Se caso você quisesse trabalhar dessa maneira, determinando o sentido da corrente para levantar as equações no sentido horário, você só teria que tomar cuidado aí com as polaridades aí, da tensão no capacitor e na corrente no indutor. Mas como eu optei por aplicar aí o sentido da corrente, né, para analisar no mesmo sentido da corrente no indutor, já pré-estabelecida, então acho que fica mais fácil. Então, aplicando a lei da equação, né, a lei de Kirchhoff, né, para as malhas, né, as quedas de tensões, nós temos aqui a queda de tensão no capacitor. Lembrando que aqui seria uma corrente IC, mas você observa que como o circuito está em série, então a corrente IC é igual à corrente L. Então aqui eu coloco IL dt, mais aqui eu tenho R vezes IL, né, mais L dt, que é a tensão nos terminais do indutor. Isso aqui vai ser igual a menos V, que é essa tensão da fonte. Eu gosto muito de trabalhar assim de forma literal para depois aplicar os valores, né? Acho que fica mais fácil, mas nada impediria você de
trabalhar já aplicando os números, tá? Mas eu acho mais conveniente. Observa que nessa equação aqui tem um misto aqui de uma integral e uma derivada. Então, o ideal é levar essa equação aqui para uma equação diferencial e não esse misto aqui. Como se sabe que existe aí uma relação entre integração e derivação, para você tirar a integral, então você aplica a derivada em toda essa expressão aqui. Então, aplicando a derivada em toda a expressão, né, eu obtenho aqui uma equação diferencial de segunda ordem, né? E aí, observe o seguinte, o termo de maior grau, ele tem aqui uma constante aqui, né, um coeficiente aqui, e que é conveniente tornar esse coeficiente aqui unitário. Então, o termo de maior grau é conveniente que o coeficiente que multiplica ele seja unitário, tá? Mas nada impede também de você trabalhar da forma como está. Eu, particularmente, prefiro fazer isso, né? Usar esse artifício. Então, para poder tornar esse coeficiente do termo de maior grau unitário, como ele tem um indutor aqui multiplicando ele, então eu divido toda a expressão por L. Então, aqui eu estou multiplicando por 1 sobre L, e aí eu vou chegar aqui na equação diferencial de segunda ordem, no formato que eu considero bem mais simples. Okay? Agora que temos aí a equação diferencial do circuito, né, podemos aplicar aqui aquela equação característica, né, que é usar, ao invés de trabalhar com a derivada, a gente torna essa equação diferencial em uma equação de polinômios, né, que fica mais conveniente, né, uma vez que a gente sabe trabalhar aí, né, é um problema ensinado e já tem um método bem mais prático, né, que é a aplicação aí da fórmula de Bhaskara, né. Então a gente tem aqui uma equação de segundo grau, né, e aí agora sim eu faço a substituição dos valores, né, obtenho aqui essa equação nesse formato e aqui aplico a equação de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, né. Resolvendo aqui essa equação, eu vou ter raízes distintas, né? Raízes reais distintas. Então, nessa condição de raízes reais distintas, eu tenho um circuito aqui, um sistema aqui subamortecido. Então, por definição, a equação, né, que é resposta para um subamortecimento ela tem essa estrutura aqui. Então, a solução, né, para essa equação diferencial aqui será algo dessa forma aqui. Só que, nessa forma que está, ela tende aí a uma família, né, infinita de equações diferenciais. Só que eu preciso que essa equação ela modele o circuito que nós estamos analisando. Então, para isso, precisamos determinar aí essas constantes, né, B1 e B2. Só que eu só tenho uma equação. Então, eu tenho uma única equação com duas variáveis. Então, é um sistema, é impossível resolver. Eu teria que pelo menos ter uma para encontrar a outra, né? Então, um artifício usado aí, né, para poder se obter, né, determinar essas constantes, é criar uma nova equação. Então, como é que eu crio uma nova equação, né? Um método usado é você derivar essa primeira expressão aqui, essa primeira equação, e aí é o que acontece aqui. Quando eu derivo essa equação, eu tenho uma nova equação que tem essa estrutura. E como essa nova equação tem um termo aqui que está relacionado ao circuito, né? Porque é só lembrar lá que esse d e dt remete lá à definição matemática para calcular a tensão nos terminais do indutor. Então eu consigo aí, né, não é algo que está fora do circuito, entendeu? Só que para eu definir lá aquelas constantes, eu preciso, né? Porque vamos olhar aqui. Eu tenho duas equações, ok. Só que eu tenho duas equações, mas eu preciso encontrar o valor da corrente e o valor da derivada dessa corrente num determinado instante.
Então, normalmente, o problema de contorno, a gente define aí esses valores aqui num tempo zero, né? Ou se o problema já desce, né, algum valor, tipo assim, deu vamos supor que o problema disse assim, no instante t de tantos segundos ou milissegundos, a corrente no indutor vale tanto. Então, esse valor poderia também ser aplicado aqui. Mas no caso aqui, nós vamos encontrar a condição no instante zero. Então, quando a gente olha para o circuito, no instante em que as chaves se fecham, né, o capacitor ele se comporta como um curto e o indutor se comporta como uma chave aberta. Então, eu não vai ter corrente, né, no indutor no instante zero, porém, eu vou ter uma tensão aparecendo aqui nos terminais do indutor. E como, por definição, né, a tensão nos terminais do indutor, né, é igual a VL, né, vamos dizer assim, VL é igual a L dI dt, né, ou seja, é a indutância vezes a taxa de variação da corrente. Então, quando eu pego aqui, eu faço o passo, o que eu quero é achar a taxa de variação da corrente no instante zero. Então, eu passo o L que estaria multiplicando aqui, passo ele aqui dividindo, né, então eu tenho o valor da tensão no instante zero. Qual é a tensão no valor no instante zero? É a tensão da fonte. Então, eu vou ter aqui a tensão da fonte dividido pelo valor da indutância. Assim, eu tenho aqui o valor da taxa de variação da corrente no instante zero, que é de 4,3 alguma coisa, né, ampere por segundos. Agora que eu já tenho os valores de contorno, né, as condições de contorno, que é o IL de zero e o D e DT no instante zero, eu consigo agora formar o circuito. Aqui eu não apresentei, mas se você observar, quando você aplica zero aqui nas equações exponenciais, elas vai para 1, né? Então eu vou ter B1 mais B2 igual ao IL de zero. E aqui também, né, quando eu aplico zero nas equações, nas exponenciais aqui também ela vai a 1, né? E aí eu tenho essa mesma expressão. Eu vou ter algo dessa forma aqui, B1 mais B2 igual a zero, logo B1 é igual a menos B2. E a outra equação vai dar esse valor, né, que é o dy d dt no instante zero. Como aqui, né, eu tenho essa igualdade aqui, eu posso pegar, né, e fazer uma substituição. Foi o que foi feito aqui. Esse menos B2 é igual a B1. Então, eu tenho que B1 é igual a esse valor aqui. Como B1 é igual ao inverso de B2, então o que muda é só o sinal. Então, os valores em módulo é o mesmo, muda o sinal. Agora que eu tenho esses valores das constantes B1 e B2, eu consigo, né, substituir aqui e obter a equação matemática que modela o comportamento da corrente no indutor. Então, está aqui, né, a expressão. Para calcular a tensão no capacitor, eu não vou precisar fazer toda aquela análise que foi feita para definir a corrente no indutor. Por quê? Como eu falei, a corrente no capacitor é a mesma no indutor. Ou a corrente no indutor é a mesma no capacitor, né? Então, o que acontece? Quando a definição de tensão nos terminais do capacitor é igual a 1 sobre C integral da corrente que passa pelo capacitor mais uma constante, né? Essa constante aqui refere-se a uma condição inicial do capacitor, se ele tem uma tensão nele ou não, né? Então vamos lá, não é nem a constante inicial não, isso aqui é uma tensão na condição infinita aqui. Então eu pego a expressão do indutor e integro, né? Aí aqui é mais a parte de cálculo, né? Caso alguém tenha dúvida disso aqui, deixa no comentário aí que eu tento ajudar. Então eu vou ter aqui, essa expressão, né? E agora eu tenho que definir o valor dessa constante K. Então o que acontece? Vou também aqui usar a condição de contorno. A tensão no capacitor no instante zero ela é igual a zero, porque, né, nós já vimos aqui que no instante zero o capacitor se comporta como um curto, então a tensão nele é zero.
Então eu tenho aqui, ó, pego essa expressão aqui, né, e igualo ela a zero para definir o valor da constante k. Então eu tenho zero, que é igual, aqui as exponenciais vai para 1, né? Então fica só os números, né? Então eu chego aqui à conclusão que o valor de k é igual a 2,56253, que é o valor da, mais ou menos, aqui é o valor da fonte, né? Assim, na verdade não é que é o valor da fonte, tá? Desculpa aí. O valor, na verdade é próximo ao valor da fonte, né? Mas tá. E aí eu, sabendo o valor da constante k, eu aplico aqui na expressão, ok? Por fim, aqui eu apresento, né, as equações que modelam tanto o comportamento da corrente no indutor quanto no capacitor. Para tentar aí não ficar muito na coisa muito abstrata, eu fiz uma simulação, né, num simulador chamado PSIM, né? Então eu repliquei aí a estrutura do circuito, né? Aqui eu tenho só um dispositivo aqui para acionar, fechar as chaves, né, no instante desejado. Então eu tenho aqui o indutor, o capacitor, a tensão no capacitor, aqui eu tenho um medidor aqui para ver a corrente no indutor, os resistores, a fonte de corrente. E aqui, esse simulador me permite escrever a equação, né, essa equação aqui, ele me permite escrever aqui na fonte. E qual é o objetivo disso? Que quando eu simular, eu vou comparar os valores medidos, né, pelos instrumentos aqui do circuito com aquilo que nós obtivemos por meio das equações. Então, quando eu rodei o programa, então observe o seguinte, ó, que no caso do comportamento da corrente, eu estou plotando aqui, ó, tanto a corrente medida no indutor quanto a corrente, né, o sinal, né, produzido pela equação. Veja que elas estão sobrepostas, né? Se você observar aqui, ó, eu tenho um cursor aqui que está medindo o valor da corrente no mesmo instante de tempo. Então, no indutor, o valor medido lá com o aparelho está dando esse valor aqui, que você vê que é basicamente igual ao valor produzido aí pela equação que foi obtida por meio de cálculo, né, de forma teórica. Então você percebe que aqui é uma forma de estar comprovando aí que a equação obtida, ela de fato retrata aí modela, né, na verdade, o comportamento transitório da corrente no indutor. E fiz a mesma coisa aqui para o capacitor, né? Você vê que elas se sobrepõem, né? E eu também, no mesmo instante, eu tenho o mesmo valor de tensão, tanto aquilo que está sendo medido lá na simulação do circuito, quanto o sinal que é produzido por meio da equação que foi obtida de forma teórica. Então, eu espero aí ter atendido aí a vocês aí, né? Eu vou só mostrar aqui o circuito que eu simulei, tá vendo aqui, ó? Aqui a fonte, eu consigo escrever, né? Eu consigo escrever aqui a equação, né? Então, tanto para a corrente quanto para o indutor, né? Então, pessoal, é isso aí, né? Se vocês gostaram aí do vídeo, né? Deixa aí nos seus comentários. Caso tenha ficado alguma dúvida, né? Deixa aí também nos comentários que eu vou tentar ajudá-los. E compartilha com os colegas, né? Caso tenha sido útil aí para vocês essa abordagem. Eu tenho feito alguns vídeos, né? Aplicando aí essas técnicas de análise de circuitos. Então, um forte abraço a todos vocês